Chegamos à sexta aula desta mentoria. Você que tem acompanhado os nossos vídeos, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e bons estudos. Que depois de uma aula não gravada, a gente começa a gravar tudo. Luana, isso que tu falou é muito importante. Às vezes é até mais importante que algumas coisas aí da aula. Na verdade, é a parte mais importante de todo o cenário. É porque, assim, muitas pessoas, claro, visam o dinheiro. E tá errado. Não, tá certo. Não estou dizendo que tá errado, não. Eu amo dinheiro, eu amo. Assim, as pessoas acham assim, ai, amar dinheiro. Não, são coisas diferentes, são sentimentos diferentes. Quanto mais você consegue gerar a energia que faz o dinheiro, mais você consegue fazer dinheiro para você. E é essa energia que vocês têm que amar. Não é o dinheiro físico, porque o dinheiro é só a ferramenta. Vocês têm que amar a energia que fabrica o dinheiro, a energia que você atrai. É isso que é a diferença. E poucas pessoas, tipo, raríssimas pessoas sabem o que é isso. É por isso que pessoas ricas ficam mais ricas, multimilionárias, e pessoas pobres ficam mais pobres. Não é porque elas querem, é porque o padrão mental dela foi ensinado daquela forma. Enquanto você não abrir o olho para isso, gente, eu lamento informar, eu lamento de verdade. Não muda. Não mudou. Hoje eu postei uns stories referente a esse assunto. Você pode assistir zilhões de aulas no YouTube, você pode pegar lá o acervo completo dos gafanhotos e assistir todos os cursos. Quantas pessoas que estão lá no Gafanhotos, se você fizer uma pesquisa lá dentro, você perguntar assim, gente, quem é que vive do mercado e tira 50 mil reais por mês aqui? Não tem. Se tiver 2%, 3%. Por quê? Porque lá só tem mar de lamentações, pessoas reclamando da vida, pessoas não fazendo o que é para fazer, para executar. Então, assim, se elas gostam de fazer aquilo, gente, cada um faz o que quer da vida. Se ela está satisfeita com a vida que ela tem, reclamando, cara, beleza. Não estou aqui para julgar ninguém, não sou ninguém para julgar ninguém. Agora, se tem uma pessoa que pensa diferente e que quer entender por que ela está assim, e ela está disposta a fazer o que é para fazer para mudar de vida, eu vou orientar. Porque em 2015 eu estava nessa situação. E eu sei o que eu fiz exatamente para mudar a minha vida. Eu tenho outros projetos voltados especialmente para desenvolvimento pessoal. Tenho outras coisas minhas rodando voltado para isso. E eu transformo milhares de vidas focadas nisso. Então, assim, não é a questão de... Claro que não sou eu que faço, a gente faz parceria com especialistas e esses especialistas executam as coisas que a gente quer. Mas o nosso foco sempre é tentar alcançar o máximo de pessoas que querem realmente ter a vida transformada. Porque de mimimi, gente, está lotado. Está lotado. Reclamar e culpar os outros é a melhor coisa que tem. Luana, deixa eu fazer uma pergunta. Você é coach? Não. Mas eu fiz. Eu fiz coach também em uma empresa aí. Você tem as características que o pessoal fala. Que faz... Mas é porque, assim, toda vida que você lança um projeto, eu sempre tento, por exemplo, se eu for fazer um lançamento de um projeto para desenvolvimento humano, eu preciso entender todas as partes do projeto, porque eu quero cobrar na pessoa que vai estar na cara, que vai fazer a cara do meu projeto. Então, para eu cobrar ela, eu preciso entender exatamente o que ela precisa fazer. Então, assim, eu só posso cobrar qualquer coisa se eu souber o processo. Então, qualquer coisa, qualquer projeto meu que eu venha colocar no ar, eu entendo tudo, eu mergulho, eu faço uma imersão naquilo que é para eu entender tudo. E aí sim eu vou poder cobrar de todos os meus colaboradores, porque a maioria são quase todos terceirizados. Então, assim, para o sucesso do projeto acontecer, eu não posso deixar nas mãos de, claro que eu tenho o chefe de cada área, de cada setor, mas para eu cobrar esses chefes, eu preciso entender o que está acontecendo, para o meu projeto andar, para o meu projeto bater as metas que eu quero. Então, a gente acaba fazendo. Foi igual quando
Tem um projeto meu que está em andamento, a gente estava buscando um pessoal para fazer a cara do projeto, que é uma linha de produto de cosmético, e aí a gente estava atrás de influência. As influências, elas teriam que seguir toda a linha do meu projeto. Não dava para, tipo, se ela fizer qualquer coisa errada, queimar a linha do meu projeto. Não tem como, não tem para onde isso acontecer. Então, a gente foi, assim, até para fazer esse tipo de buscar influência atrás, a gente precisa realmente meio que buscar a vida da pessoa, entendeu? O que é que ela faz fora, na frente das câmeras, entendeu? Tipo, na frente do celular. Então, são coisas totalmente que eu gosto, é uma área que eu amo fazer e que realmente eu mergulho e dou a cara. Eu sempre faço isso, porque é uma coisa que eu amo fazer. Mas, gente, vamos focar aqui, senão a gente vai passar a hora, porque é uma coisa que eu amo fazer, então a gente meio que passa horas e horas falando a respeito disso. Gente, no que a gente parou semana passada? A gente parou no movimento de leitura de continuidade, não foi? Eu acho que foi isso que a gente falou. A gente fez um exercício de dinâmica? Sim, nós fizemos. Ah, então pronto. Então tá certo aqui, que eu anotei dinâmica. Então a gente vai falar a respeito desses modelos aqui. Deixa eu pegar aqui para explicar aqui para vocês o que é que vai acontecer. Existe um cenário dentro do mercado que é o cenário com gaps, tá? E aí acontece alguns gaps de correção, alguns gaps que não são de correção, tá? Eles dão uma continuidade de movimento, né? Ele faz aquela continuidade de movimento. E aí, o que acontece quando acontecem esses cenários aqui, ó? Deixa eu desenhar aqui para vocês, que a gente vai fazer o cenário aqui, ó. Aqui. E aí chegou aqui. Sabe quando você está operando OTC? E aí aparece um cenário assim, desce uma vela vermelha, e aí do nada aparece um gap aqui de alta. A vela desceu aqui, e aí apareceu um gap de alta que ela vem bem no início da abertura da vela anterior. Ela volta o tamanho da vela inteira com gap. E aí ela toca novamente, ela vem, toca aqui na zona de resistência e volta que você pensa que ela vai continuar aqui o movimento, e aí ela dá outro gap, um gap maior ainda, fazendo um movimento de baixa. Sabe aqueles movimentos que, tipo, você não consegue nem saber se ela tá subindo ou descendo, porque ela fica dando gap direto? Gap para cima, gap para baixo. Quando acontecer do seu primeiro gap, escutem bem isso, tá? Quando acontecer do primeiro gap ser um gap onde ele cobre toda a vela anterior, ele vai acontecer um cenário louco, que é esse cenário aqui, ó. Ele vai subir o movimento para fechar o movimento aqui na resistência. A próxima vela, depois de travada na resistência, ela vai fazer um gap, voltando o movimento, travando aqui, ó. Essas velas aqui, elas ficam meio travadas, é porque aqui eu desenhei errado, tá? Mas ela fica aqui travada com o mesmo sinal. Do nada, outro gap aparece aqui, ó. E ela vem um doji. Ela sobe o movimento
batendo aqui na resistência. Quando acontecer isso, e você acredita que ela vai voltar ao movimento, ela não vai voltar ao movimento, ela vai fazer outro gap aqui subindo. Esse movimento aqui, que é o movimento que a gente chama de lacunas separadas, são movimentos que o mercado faz quando a força está muito grande, subindo e descendo, e ele não sabe para onde finalizar os fechamentos de preço. Então, toda vida que acontecer esse primeiro cenário, o que vai te indicar que esse cenário vai acontecer, vai ser esse primeiro cenário aqui, ó. Vai ser o cenário onde a vela verde, ela vai engolfar, ela vai engolir, né? Ela era para ter feito aqui, era para ela ter subido aqui, mas ela não vai subir nesse movimento, o gap dela vai ser do tamanho da vela anterior, ela vai subir a vela. Ela vai nascer na abertura. Toda vida que a vela nascer na abertura, que o gap for assim, você não vai operar esse cenário. Não vai operar. Por quê? Porque você não vai conseguir operar esse cenário aqui. Você não sabe para onde a vela vai. Ela simplesmente vai fazer aberturas e fechamentos de gaps que você não tem noção para onde a vela vai. Não tem como saber. O máximo que você pode fazer é pegar essa sequência aqui, se ela estiver perto da resistência. Essa vela aqui, ela tiver espaço para fechar o movimento. Ah, Luana, mas ela fechou o movimento aqui e a próxima a gente já não sabe que ela vai fazer um gap? Beleza, você pode pegar essa aqui e pode pegar essa aqui, porque ela vai travar no movimento aqui, ó. Mas a partir daqui, não pegue mais movimento nela, porque ela vai dar um gap. A gente não sabe se ela já vai romper esse cenário aqui ou se ela vai voltar. E se ela voltar, depois ela já vai subir de novo, porque ela vai fazer outro gap aqui, ó. Ela fica com lacunas. Não sei se vocês já viram isso no cenário, mas ele fica com lacunas. Vocês já viram um gráfico que fica com lacunas? Um espaçamento de um gap gigante? Sim, eu já observei. Os gaps geralmente é assim de um dedinho. Se você colocar assim o dedo, você vê. O de 5 segundos normalmente mostra, né? Muito gap, né? Sim, mas esse aqui acontece em 1 minuto, acontece em 5 minutos. Eu nunca vi, não. Principalmente quando o gráfico está muito volátil nos OTCs da vida, tá? Ele fica com espaçamento de gaps assim, ó, gigantes. Ontem mesmo... Isso aí eu acho que é ruído de mercado, e aí eu não mexo. Ontem mesmo eu ainda peguei uns gaps desse aqui, ontem mesmo, eu estava operando e peguei uns gaps desse aqui. Então, assim, quando aparecer esse tipo de gap aqui, que a próxima vela aqui, ela sobe na abertura da vela, você já sabe que ela vai acontecer um cenário louco. Ela vai, pelo menos, as próximas 5 velas, elas vão ter aí esse cenário. Você espera passar o ciclo de 5 minutos, que é uma vela de 5 minutos, que é justamente o que você falou. O ruído que está acontecendo nessa vela de 5 minutos é muito grande, o movimento que está acontecendo nela, a volatilidade que está acontecendo nela é muito grande, e, tipo, não vale a pena operar. É um tipo de situação que não vale a pena operar. São uns gaps muito exagerados, e você literalmente não sabe para onde o movimento está indo. Mas, Luana, se eu for ler a psicologia de vela nesse cenário aqui, como é que aconteceria? Como que aconteceria a leitura desse movimento aqui para fazer? O que acontece na psicologia? Que é porque, assim, eu tenho um cenário que está muito volátil e um aumento muito grande no volume de operações. Então, na psicologia, a gente vê... É como se a gente fosse observar o início de uma nova tendência, tipo, ela está no movimento de alta e aí ela vai começar o movimento de baixa. Mas antes dela começar esse movimento de baixa, ela faz essas mudanças aqui de gap muito intensas.
Então, o volume, a volatilidade que está acontecendo nesse cenário aqui, ele chega a ser muito explosivo, muito grande, por isso que acarreta os números de negociações que são realizadas nesse intervalo de tempo, ela é muito grande e acontece esses gaps muito rápidos, tá? Então, assim, eu não aconselho, esse é o único cenário que eu não aconselho você realizar operações, porque são cenários imprevisíveis, são cenários que você não consegue, mesmo lendo a psicologia, você não consegue distinguir o que está subindo, o que está descendo por causa do gap, e ele, além de ter gap, ele é muito rápido, porque é naquela situação que você leva delay o tempo inteiro, tipo, a vela está em cima, quando você vai ver, ela já está embaixo, você apertou, já não sabe mais para onde você apertou. Então, é um tipo de situação que, gente, não operem a partir desse momento aqui, ó. A partir do momento em que tem uma vela de baixa, que tem uma vela que ela faz esse movimento de baixa, e aí ela muda o candle, subindo aqui o movimento, e ela engolfa, né? Ela faz... o gap dela é do tamanho da vela anterior, porque ela abre na abertura da vela anterior. Alguém tem dúvida desse movimento aqui? Esse movimento é quando ele está, no caso, está descendo, né, Luana? Hein? Isso, ele está descendo aqui, aí ele vai fazer o movimento aqui de alta, ele vai mudar o movimento aqui para alto. Aí, só que antes dele mudar para o movimento de alta, ele ainda faz esses gap aqui de baixa, para depois voltar aqui o rompimento. Uhum. Não, beleza. Alguém mais tem dúvida aqui? Clipe do DX acontece isso muito porque normalmente no mercado é um cenário meio difícil de ver, né? Eu ainda não vi esse cenário intenso. Ele fica tipo assim, uma coisa... Tá vendo esses espaçamentos aqui? Sim. Uhum. Mas pense numa coisa maior do que essa aqui. Então, quando a abertura ou fechamento de mercado, acontece alguns gaps assim, né? Quando acaba o OTC, aí começa o mercado de novo. Sim. Já vi. Agora, tipo, no mercado, assim, no meio do mercado, assim, uma loucura dessa. Mas aí você já fica de olho. Tipo, se acontecer... Acontece mais no OTC mesmo. No câmbio normal não acontece muito, não. Nossa, esses trem aí, quando ontem minha conta, eu apanhei de um ciclo desse aí. Outro cenário é esse cenário aqui, ó. Ó, ele também faz um gap aqui, ó. É quase parecido esse aqui, ó. Ele faz a correção, ó, como aconteceu aqui, ó. Aí ele volta para o movimento de alta, tem um gap, acontece o movimento de alta. Antes dele continuar o movimento, ele desce, corrige de novo para voltar ao movimento. É o que aconteceu aqui, ó. Ele faz o movimento de alta, os compradores estão empurrando o movimento para fazer rompimentos, e aí o que acontece? Toda vida que ele toca em simetrias, ele volta o movimento para fazer a correção. Só que aí a correção, ela acaba sendo muito fraca, é sempre correção só mesmo para dar impulso para movimento, ó. E aí tem uma hora que o movimento de negociação de compra é tão grande que ele empurra o gap, ó. Empurrou o gap aqui, ó, que é o que aconteceu aqui, ó, tá vendo? O movimento de negociação é tão grande que aí ele empurra. E aí ele faz o movimento continuar. Quando ele trava na simetria de novo, ele vai fazer a volta do movimento de novo. Então, esse tipo de movimento aqui é o movimento de que ele faz correções, mas ele sempre, a tendência dele é sempre seguir o movimento de alta. Então, se você observar aqui nesse cenário aqui, ó, tá vendo aqui que ele faz correção e sobe o movimento? É porque ele faz esse tipo de correção
para ele continuar o movimento de alta. Então, toda vida que acontecer esse cenário desses gaps, quando ele está empurrado por uma tendência boa, por um cenário bom, que é exatamente aqui, ó, se você observar, é como se fosse uma vela só, é porque aqui elas estão em velas pequenas, ó. Mas se você colocar aqui, é como se fosse uma vela única, ó. E é exatamente o mesmo cenário do que eu desenhei. Às vezes não fica, às vezes não acontece o cenário de uma vela, são cenários de conjuntos de vela. E, ó, ele faz exatamente, ó, ele faz o gapzinho aqui acontecer, descer o movimento vermelho aqui, ó, ele fez o descanso, rompeu novamente, apareceu o gapzinho aqui, ó, bem certinho, continuou o movimento de alta, depois ele descansou e voltou ao movimento de alta. Então, toda vida que acontecer esse cenário, você já sabe que ele vai sempre procurar fazer correção para manter o cenário. Principalmente porque ele vai estar dentro de um canal, ó. Ele vai estar dentro de um canal, movimento. Ele vai estar te mostrando que aqui, ó, tá entrando vendedores e aqui tá entrando compradores no cenário. Ele tá mostrando também que ele tá fazendo um padrão N direto, que é um movimento de correção também, de rompimento, faz os movimentos de rompimento. Então, meio que você pega várias confluências para fazer movimentos de alta, sempre. Sempre movimento de alta, sempre correndo para fazer movimentos de alta. Esse é um dos cenários que acontece o tempo inteiro aqui. Agora, existe também o movimento de lacuna de exaustão. Como é que funciona a lacuna de exaustão aqui, ó? Que é com gap também. E aí você tem que ter cuidado, porque ele já faz o movimento oposto, ó. Ele dá uma vela de explosão de alta, e aí ele faz o gap. Só quando ele faz o gap, ele volta com o movimento de baixa. Ele volta aqui com o movimento de baixa. Ele tem um gap e ele volta com o movimento de baixa. E a próxima vela, ela sobe novamente o movimento. Essa vela aqui, quando ela sobe, ela taca numa simetria. E aí a gente já sabe que toda vida que uma vela ela taca na simetria, ela volta com o movimento. E essa vela, ela nasce com gap lá em cima. Nossa, sai meu movimento aqui. Meu movimento de alta. Meu movimento de alta. A próxima vela, ela rompe a simetria e volta com a baixa. Ela faz um gap, ela rompe a simetria e volta com a baixa. Minha próxima vela, volta o movimento. E a minha próxima vela, ela também faz um gap de volta. Só que essa aqui, ela trava na simetria. Aí, por ela travar na simetria, o gap dessa aqui, ela volta o movimento de baixa e a próxima vela também, ela desce para o movimento de baixa. Então, toda vida que acontecer esse cenário, que ela rompe a primeira vez, ela rompeu a primeira vez, deixando um gap. Olha, ela travou na simetria. Ela tem duas zonas próximas. É importante você entender o seguinte, ó. Essa vela aqui, ela vem com o movimento aqui de alta, certo? Quando os compradores empurram esse movimento aqui de alta, e aí ela trava numa simetria, essa simetria ela não chega a ser aquela simetria forte, mas ela é uma simetria.
Aí o que que acontece? A próxima vela, ela nasce com gap, voltando o movimento, fazendo pullback na simetria. Nessa simetria aqui, ó. Quando ela voltou para fazer o pullback, a próxima vela subiu o movimento, porque ela ficou aqui travada como se fosse suporte, né? Ela era uma resistência e ficou suporte. Subiu o movimento. Essa aqui ela travou no movimento também. Quando essa trava no movimento, qual é o movimento dessa próxima vela? Put. Só que ela nasce com put, com gap também, ó, ela nasce lá em cima. Por ela nascer lá em cima com esse movimento de put, a próxima vela ela volta fazendo esse movimento de baixa. Lembrando que aqui ela pode acontecer uma retração, porque aqui eu tenho um cenário de gap. Toda vida que acontece um cenário de gap, essa vela aqui, quando ela toca no canal do gap, ela pode acontecer uma retração de vela, tá? Entenderam esse movimento aqui? É o que a gente chama de lacuna de exaustão. É quando essa vela aqui, ó, ela sofre a exaustão, provocando a reversão do movimento de baixa. Dúvidas? Tranquilo. Esses cenários de gap é muito você, tipo, associar e procurar dentro do movimento, tá? Porque, por exemplo, toda vez que aparecer um gap, você tem que interpretar que tipo de gap é aquele. Depois que você identificar que tipo de gap é aquele, como eu mostrei para vocês o movimento, daquele outro gap, do gap de lacuna que eu mostrei para vocês, que acontece não necessariamente igual, porque ele pode vir com velas menores, mas o movimento é igual. E pelo movimento ser igual, não é que você vai encontrar, tipo, as figurinhas, os candles bonitinhos desse jeito, que a gente não encontra, né? Porque se fosse, nossa senhora, a gente ia ganhar, tipo, a gente nunca ia levar luz, né? Ia ser tão lindo e perfeito, mas as figurinhas, elas não ficam iguais. Elas sempre vão vir aqui, tipo, uma velinha aqui vai ser, tipo, 2 velinhas, ao invés de uma. Aqui são 3 velinhas, ao invés de uma. Aqui pode ser 2 velinhas, dependente, mas o movimento é igual. E aí, o que você tem que aprender a fazer é associar esses movimentos que acontecem aos movimentos que tem no gráfico. E toda vida que você fizer essa associação, você conseguir enxergar isso. Não, quando acontece esse cenário aqui, eu já sei que vai ter uma vela de baixa aqui, ó, no final. Então, esse movimento aqui, eu me garanto a operar, porque eu já sei qual é esse movimento que vai acontecer, entendeu? Então, o nosso objetivo sempre, quando a gente estuda os movimentos, é justamente esse. As pessoas me perguntam assim, a estratégia, você ensina na mentoria a estratégia que você faz o soro? Gente, eu não ensino estratégia. Eu ensino leitura de candles. É diferente. Quando a estratégia é uma coisa que, tipo, se você copiar igual, você vai fazer o resultado. No caso da psicologia, não, você tem que entender o movimento, e é tudo interpretativo. Então, todos os movimentos, eles são interpretados. O que acontece nesse tipo de cenário, né? Nesse tipo de cenário mostrando pela psicologia de vela, tá? Pela psicologia padrão. Aqui ele mostra significativamente que está tendo perda de liquidação, tipo assim, a liquidez do mercado, do cenário que o mercado está mostrando, está perdendo força, está perdendo interesse no mercado. E é por isso que existe essa volatilidade maior nas negociações. Toda vez que acontece gaps, é porque está tendo perda, tá? Tipo, as pessoas estão perdendo interesse naquele, aí precisa ser liquidado, que é para fazer os lucros, tá? Para fazer os fechamentos de lucro. Então, na psicologia, a gente já estuda esse tipo de movimento, que é para a gente poder saber o que está acontecendo no movimento, tá? Entender isso aqui? Tranquilo. O negócio é estudar ele, né? Toda vez que aparecer, você saber. O negócio, eu acho que no ao vivo vai ficar bem mais claro, né? Agora eu absorver e tentar
Quando a gente tiver, por exemplo, quando a gente estiver operando, não vai aparecer todos esses cenários, né? E meio desse jeitinho logo, né? Não, pode ter certeza que não vai aparecer esses cenários todo lindinho, não. Esses cenários, principalmente esses cenários de gaps, são cenários, por exemplo, quando começar a aparecer os cenários, eu vou dizer, olha, gente, lembra aquele cenário XXX? Esse é aquele cenário, entendeu? Então, assim, sempre eu vou estar mostrando quais são os cenários que vão estar aparecendo nas operações. Mas, por exemplo, pode passar os 30 dias e muitas vezes não vai aparecer todos os cenários. Por exemplo, ou por horário que a gente vai estar operando. Pode ser que apareçam cenários para vocês que não apareçam para o pessoal da manhã, para o pessoal da tarde, entendeu? Então, sempre vai ter esse movimento, essa diferença. Mas a gente está aqui para ir estudando. E quando vocês forem encontrando também os movimentos, vocês também vão me passando e perguntando se é o cenário, tá? Outro cenário que a gente fala é o tipo de janela caindo, tá? Que é esse cenário aqui, ó. Meu movimento aqui, ó, tá com tendência forte de baixa. E aí, o que acontece aqui, ó? Acontece um gap. Mais um gap de baixa aqui, ó. Acontece aqui um gap de baixa. Aí, quando acontece esse gap de baixa aqui, volta o meu movimento para correção, ó. Volta o meu movimento. Volto o meu movimento aqui para correção. E ele trava aqui, ó. A simetria dele, ele trava aqui, ó. Bem no gap, assim, ó. Trava mesmo bem na... Gap aqui, ó. Daqui para cá, ó. Gap. E aqui gap, ó. E aí, a próxima vela, ela faz esse movimento. Ela sobe, tenta subir, mas o gap, o campo do gap não permite. Ela sobe e volta o movimento, fazendo o movimento de fraqueza. Fraqueza não, de força, né? Porque ela empurra o movimento. O movimento comprador tenta subir, ele tenta fazer o movimento de alta, só que ele volta fazendo esse martelo. Se ele faz um martelo aqui de reversão, qual que é a minha próxima vela? De compra, né? Venda, né? Então, ele tentou subir o movimento, só que o gap empurrou, ó. A força do gap aqui, ó, foi forte, ó. Esse movimento acontece o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. Esse aqui é bem facinho. Tem a reversão aí, né? Para baixo. Esse aqui, ó, reversão, ó, o martelo travado na simetria provoca o quê? Reversão de baixa, ó, continua o movimento de baixa. É o único movimento que, quando ele faz aqueles 5 segundos finais de reversão, ele continua a tendência. Ó, o corpo travado na simetria, fez reversão de 5 segundos finais, ó, porque para ser um martelo, ele é de uma cor e volta para ser de outra cor. E aí a próxima vela segue o movimento. Toda vida que acontecer esse movimento com esses gaps aqui, ó, você não vai continuar o movimento aqui de alta, mesmo porque aqui, ó, as zonas de gap são as zonas fortes, são zonas de canais muito fortes. Ele segura o movimento, sempre ele segura o movimento aqui, ó. Ó, ele segura, ele trava o movimento aqui. Então, ter cuidado nesse movimento aí, porque ele faz o movimento de baixa, tá? Ele segue o movimento. É a mesma coisa se fosse o contrário. Se eu tivesse aqui o cenário de gap e estivesse subindo o meu movimento e fizesse aqui, ó, 2 velas de baixa, ó, ela travou meu movimento. Aí, do nada, desceu uma vela e ela voltou fazendo o martelo de força verde aqui, ó. Para onde é que vai meu movimento? Se ela ficou assim, ela vai subir, ó. Não tem para onde ela correr. Ela tentou romper aqui o gap, mas ela não conseguiu. Ela ficou com
com movimento de pressão. O movimento de pressão faz a próxima vela seguir o fluxo, ela segue o movimento. Ela continua aqui, ó, seguindo o movimento de alta. Então, esse cenário aqui, esse aqui, ele aparece o tempo inteiro. No OTC, então, esse movimento aí aparece, não só no OTC, mas no mercado normal, na cripto, porque são gaps menores, não são aqueles gaps gigantes, né? Aqueles gaps fora do normal. Entendido esse movimento? Entendido, senhor. Sim, esse aí ficou legal. Gente, deixa eu explicar aqui uma coisa que eu acho que pode ter passado despercebido quando eu falei do Morobozu Candle para vocês, tá? A gente falou de Morobozu Candle, eu acho que eu não ressaltei quando que acontece a continuação dos movimentos. Quando ele rompe 25%, quando ele rompe 50%. Eu falei disso? Não falei disso. O que acontece quando você tem o Morobozu Candle, tá? E ele faz rompimentos de simetria. Quando ele trava, a gente já sabe o que ele reverte, certo? Ok. Quando ele está no meio de uma tendência, a gente já sabe que ele continua o movimento, né? Então, quando ele está travado, quando ele está no meio de tendência, ele continua, e quando ele está travado, ele reverte. Isso a gente já sabe. Agora, tem um cenário, por exemplo, quando ele está aqui, ó, quando ele rompe 25%, quando ele rompe 50%. Quando ele rompe 25%, eu falei de dois cenários para vocês. Quando ele volta aqui para dentro, com gap, ele faz um movimento de baixa, lembra? Lembra que eu falei para vocês que quando ele rompe 25% e ele nasce com gap de baixa, ele precisa estar dentro da simetria? E aí ele faz um movimento de baixa, e se ele abrir aqui, por mais que ele desça, ele volta a fazer o movimento de alta? Vocês lembram desse cenário? Passei para vocês. Depois vocês reassistem lá a aula que eu já falei disso aqui para vocês. Lá quando eu falo de Morobozu Candle. Já passei isso aqui, são os combinados de alta e de baixa. Já passei. O que acontece quando ele rompe? Isso aqui é quando ele rompe 25%. Agora, quando ele rompe os 50%, que ele passa 50% da vela, ele faz aqui um movimento de continuidade total. Então, toda vida que ele fizer esse rompimento de 50% você já sabe que ele vai continuar o movimento, que ele vai manter o movimento em andamento, tá? Então, toda vida que você tiver uma simetria, o Morobozu Candle romper 50% do seu movimento, você não vai precisar analisar nada, você já sabe que ele vai manter a continuidade do movimento, tá? Outra coisa que eu queria só lembrar aqui para vocês é o cenário que ele volta para fazer pullbacks, tá? Quando ele rompe e ele precisa vir fazer pullback. Eu não sei se, quando ele faz aquele rompimento, Luana, quando é que eu sei que a vela vai descer para fazer pullback? Antes dela continuar o movimento, se eu estou numa tendência de alto. Então, uma coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte, ó. Primeira coisa, se eu tiver uma tendência forte, se meu movimento tiver assim, ó,
Ele rompeu 50% aqui. Eu já sei que ele vai dar continuidade. Mas essa continuidade, ela vai vir fazer, ela volta aqui o movimento para fazer pullback aqui e voltar a andar, ou daqui ela já vai fazer o movimento? Toda vida que acontecer esse cenário, que ela não tem uma acumulação aqui do lado, que ela não veio de uma acumulação próxima, ela não vai fazer pullback. Ela vai continuar o movimento. Então, aqui, se eu tenho uma acumulação aqui próxima, se antes dele romper, ele lateralizou o movimento, aí eu vou seguir o movimento sem precisar fazer pullback. Agora, se ele vem numa tendência forte e o rompimento acontece sem uma lateralização, ele vai descer o movimento e ele vai fazer o pullback. Ele precisa fazer o pullback de vela para ele pegar força. Aí ele desce o movimento, ele fica aqui no 50% da vela e depois ele faz a continuidade dele, tá? Aí ele faz a continuação do movimento dele aqui, ó, faz o movimento continuar. Então, toda vida que que está numa tendência boa e o movimento rompeu 50% e ele não tem uma zona de acumulação, essa zona que não teve faz com que o movimento precise ser feito pullback. Então, ela faz um pullback de vela e vai para o movimento. Agora, se antes dela romper aqui, o cenário fosse, ela tá aqui, só que aqui embaixo ela acumulou. E aí começou a descer velas vermelhas aqui também, ela fez uma acumulação. Por ela ter antecipado a entrada de vendedores aqui embaixo, ela não precisa subir, ela não precisa fazer pullback, porque ela já antecipou a entrada dos vendedores. E por ela ter antecipado a entrada dos vendedores aqui, ela não vai precisar fazer pullback aqui em cima, porque eles já entraram aqui embaixo. Entendido esse movimento de rompimento? Sim, show de bola. Entendi. Oi. Pode falar. Agora, tem um cenário que ele precisa voltar para fazer pullback independente de qualquer coisa. Mas, Luana, tu acabou de me dizer que esse cenário de velas fortes, se ele romper e não tiver zona acumulada, ele faz pullback, e se tiver zona acumulada, ele não faz pullback. E agora tu vem me dizer que tem uma exceção? Toda regra tem exceção, né? Nós vamos para ela. Porque se não tiver exceção em regra, ninguém nem vive, né? Então, aqui, ó, o que acontece aqui, ó? Se você tem aqui o movimento de baixa, e aí, tá acontecendo isso aqui, ó. A minha próxima vela vai fazer pullback, antes dela voltar para o movimento de baixa. Vai romper os 50%. Mas somente os 50% ela não me garante. Olha, que ela não está numa zona acumulada, ela está numa zona de descida, certo? Sozinha, descida, descida, descida. E ela não me fez E ela só tá... Qual o cenário desse tipo de vela aqui, ó? Toda vida, independente se você tem zona acumulada, mas a vela tá entrando comprador aqui em cima, ela vai ter pullback. Eu vou estar deixando para ver. A vela tá deixando o pavio aqui em cima, ela vai voltar para fazer pullback. Aí vai ser aquele pullback de retração, onde ela bate o movimento e volta. Vocês já observaram isso? Que toda vida que as velas da pernada tem movimento de retração, ela volta, faz o toque na retração e desce?
Sim. É o que acontece com velas de retração. As velas de retração, por já apresentar compradores na vela, no caso de uma tendência de alta, vendedores na vela, quando ela faz o rompimento, por mais que seja força, porque essa vela aqui é força, vela de força, essa aqui é vela de continuidade, por mais que ela faça esse tipo de movimento, na hora que ela romper, ela vai voltar para o movimento, porque aqui é domínio de comprador. E se é domínio de comprador, o comprador vai se posicionar. Mesmo que seja para ser uma vela de continuidade, ele fazer o movimento de baixa. Por quê? Porque desde o começo da pernada está entrando comprador. Por isso que a psicologia é linda, porque depois que você entende o que está acontecendo dentro das velas, é mais difícil você levar lós em movimentos. Então, por exemplo, se a minha pernada está me mostrando que está entrando comprador, eu já sei que na próxima zona, onde o comprador defende forte, vai entrar o quê? Comprador. Se a vela romper o movimento, vai aparecer pullback. Por quê? Porque todas as minhas velas anteriores, ela teve comprador. Então, é muito importante. E aí, qual é o cenário ideal de você operar? Pullback de retração, e a próxima vela, ela vai subir o movimento, tocar aqui de novo e descer, ó. Ela vai continuar o movimento de baixa, porque ela está com um movimento forte. Só que antes dela descer, ela vai fazer um pullbackzinho e depois é que ela vai continuar o movimento de baixa. Uma coisa que vocês precisam ter em mente é, meu comprador ou vendedor, ele vai entrar de qualquer forma. Seja na retração, ou seja ele presencialmente numa vela, no candle, seja ele sendo um candle verde mesmo, ou seja ele sendo uma vela vermelha com pavio, mas o pavio ele está me representando o quê? O comprador. Então, de qualquer forma, o comprador vai entrar. Então, uma coisa que vocês precisam ter sempre na cabeça de vocês são esses cenários, tá? São esses cenários de movimentação do candle, mas que eles te dão a certeza e a garantia do que está acontecendo ali. Então, quando você consegue compreender os movimentos, quando você consegue já interligar, associar os movimentos, as pernadas para o que está acontecendo, fica mais fácil, fica tudo mais claro. Porque aí você já sabe, nossa, eu estou aqui com a pernada de baixa, mas todos os candles dessa pernada me mostraram presença compradora. Está mostrando uma pressão danada nos preços, os movimentos estão descendo muito forte, mas eles continuam descendo o movimento. Se eles continuam descendo o movimento, vai acontecer o quê? Quando acontecer aqui o travamento da simetria, ou quando ele romper a simetria, porque ele está no movimento muito forte, vai entrar comprador. O que é que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar ele só fazer a retração, e aí você vai seguir o movimento. Entendido esse movimento? Ok, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Essa vela que rompeu aí, anteriormente tem uma outra vela que deixou um pavio. Eu considero esse pavio da anterior como simetria ou eu considero só a acumulação anterior como simetria? Aqui ela é uma simetria, ó. Deixa eu colocar aqui ela de verde, né? Aqui, ó. Essa vela aqui, ela já é uma simetria, porque aqui ela rompeu, ó. A simetria era aqui, ó. Sim, ela não, mas aí a gente tem essa acumulação aí que você explicou, aí ela tem essa simetria. Aí tem essa vela anterior da que rompeu. Não, esquece essa acumulação aqui, aqui foi um exemplo. O movimento entendi. é esse aqui, ó. É o movimento dessas três velas aqui. Tá, entendi. Não, tranquilo. Agora entendi. Aqui eu só expliquei, quando ele tiver acumulado, só trouxe novamente o que eu tinha falado naquele momento anterior, tá? Entendi, não, agora entendi. Todo mundo entendeu esse movimento aqui? Sim, de acordo, Luana. Todo mundo entendido. Vamos para o próximo movimento.
Que amanhã a gente já vai falar de gatilhos de entrada, de matemática das velas. Começar a falar de outras coisas importantes. Bora nós. Bora nós, bora nós, bora nós. Agora vamos juntar aqui uns movimentos para ver se vocês estão entendendo. Nossa, esse negócio tá... Qual é o meu próximo movimento? Put ou call? Cal, né? Call? Put. Cal depois put. Cal depois put. Como assim? Call primeiro? Como assim call depois put? Ele só bate na simetria e desce, né? Você tá falando? Eu quero entender qual que é o meu próximo movimento aqui, ó. Eu vou de put. Eu vou de put também. Cal. A próxima vela, pelo que vocês estão olhando aqui, ela vai ter Ela vem- pavio ou não? Ela vai fazer Não pullback ou não? Tem pavio, acho. Não saber- vai fazer pullback. Eita. Esse movimento aqui vai fazer pullback ou não? Eis a questão, ela vai continuar o movimento ou ela vai fazer um pullbackzinho antes de fazer o movimento? Fazer um pullbackzinho antes do movimento, né? Vai fazer. Por Por que ela vai fazer um simetria aí, né? pullbackzinho? Por causa da Não, mas- zona que é forte, né? Oi? A zona daí é forte, né? Ela rompeu aí, ó. Então, ela rompeu, só que ela passou mais de 50%, né? 70%. Foi, ela rompeu e passou. Acho que ela tá nos 70%. 60%, eu acho. Não, É porque o meu desenho são meio feio, né? Mas eu acho que aí Seu ela... desenho é bem Pra demais. mim, ela vai embora aí, velho. Eu acho que ela não faz pullback. Ó, quando eu vou falar assim, quem faz pullback, vocês falam eu. Quem não faz pullback, fala quem faz pullback? Ninguém, né? Ninguém faz. Quem não... que desce direto aí a vela com put? Eu. Diego. Eu, Diego. Bom, Ela não tá no meio da tendência, né? Não, ela aí tá numa zona. Ela não vai descer direto, não. Ela vai subir primeiro, né? Tô perguntando. Não é o que eu tô falando, então. Ela vai subir primeiro. É uma zona de muito. É uma vela de pra muita mim, força. acho que ela desce direto. Não, eu por mim é cal, só se eu entendi errado o movimento, que ele fez um gap gigante. Eu tô lembrando da primeira informação que você passou lá, dos gap. Só se eu tô entendendo errado o movimento. Não, é que ela não fez gap, não. Ó, ela desceu. Tá. Ela subiu o movimento e desceu o movimento aqui. Ela tá rentezinha, ó. Toda lindinha, ó. Desenhei bem bonitinho, ó, pra vocês saberem, ó. Ai, que meu. Não, tá certo. Sei lá, bom. Tá certinho o movimento. Ela vai dar cal primeiro.
Eu dava calo e começava a orar. Gente, ó, presta atenção aqui, ó. Eu sempre tenho muitos resultados. Quando tem um rompimento assim, eu espero muito 50% do candle de força. E vou a favor da tendência aí. No caso aqui, eu ficaria meio ligeiro de abertura, mas esse candle, o próximo aí vai terminar em vermelho. Então, eu daria um put porque, no caso do desenho, foi um rompimento forte. Eu interpreto assim. Então, eu acho que ela vai continuar no put. Eu também acho. E aí, Lana, conta pra nós. Rapaz, Ela ri, né? Viu o sofrimento e ri. Gente, presta atenção aqui no movimento, ó. Presta atenção. Ó, aqui eu tenho minha zona de quem? Dos compradores, não é o suporte? Meu movimento tá de baixo, certo? Bateu no suporte. Os compradores que estavam aqui, ó, subiram, certo? Fecharam o movimento lá em cima, certo? Aí eles se posicionaram aqui em cima. Aí o que aconteceu? Os vendedores entraram. Se eu não tenho mais comprador, porque o comprador que estava aqui subiu, aqui abriu a porteira, certo? Desceu o meu vendedor, fechou o preço bem aqui. Só o que acontece? Esse negócio aqui tem entrega futura? Não. Ele não tem entrega futura, então meu movimento ele vai subir, vai tocar aqui no preço, nos vendedores, os vendedores vão empurrar meu movimento, e aí ela vai descer novamente com o movimento de put. Estão vendo como a psicologia é linda? Perfeito. O que vocês têm que ver é só a leitura, o meu movimento. Então, assim, toda vida que não dá para decorar, vocês têm que fazer a leitura da psicologia, porque nem sempre o movimento vai respeitar somente, por exemplo, eu estou aqui a leitura do Doji, a Luana diz que esse movimento é assim. Só que nem sempre vai acontecer, porque tem todos os meus stories eu falo que, gente, estudem o posicionamento dos compradores, dos vendedores. É o que eu sempre martelo em todos os meus stories. E não é por acaso. É porque se você sabe onde é que está o comprador, você sabe o que fazer. Se eu sei aqui que meus compradores que estavam aqui embaixo dominando, eles subiram, fecharam o preço aqui em cima, e aí desceram o movimento, e eu não tenho entrega futura aqui, ele vai subir. Só que quando chega aqui, ele trava onde? Onde tem vendedor de novo. E aí desce meu movimento. Então, a vela que nasce aqui é uma vela com retração, com entrada de put. E se você tivesse pego aqui, movimento de call de abertura, você teria levado loss. E se você tivesse pego put de abertura, você também teria levado loss. Porque ele não volta rompendo esse movimento aqui de baixo. Na grande maioria das vezes, ele desce o movimento e faz uma retração e ele se iguala aqui o movimento, deixando uma entrega futura para você pegar o próximo movimento de baixa. Por isso que a leitura do movimento, você tem que entender, é uma interpretação. Quanto mais você ficar afiado nessa leitura desse movimento, mais você vai ganhar dinheiro na psicologia. Por isso que, por exemplo, a minha assertividade, ela só é focada em uma coisa, em eu dominar onde está a entrada de compradores e vendedores e fazer a leitura perfeita. Se eu consigo ler isso de forma calma, na hora que está executando o gráfico, na hora da pressão que está acontecendo, eu consigo fazer uma sequência de soros muito tranquila, porque eu só preciso somar as confluências. E é esse o objetivo que eu quero passar para vocês. Quando eu falo aquela primeira aula, que ela é muito especial, que você precisa dominar, fora aquela, tem a de psicologia que a gente vai estar treinando,
Por isso que eu digo assim, ó, os padrões de candle, se você domina 5, você já vai ganhar muito dinheiro. Porque os 5 primeiros padrões, eles aparecem no mercado à torta e à direita. É martelo, doji, spin top, engolfo, moroboso candle. Esses padrões aparecem no mercado, você pisca o olho, já apareceu, pisca o olho, apareceu. Nike Option, você abre os 10 ativos lá, toda hora aparece esses negócios. Então, foquem nisso. Vamos fazer aqui mais um para encerrar esse movimento aqui. Vocês entenderam? Ficou claro? Tranquilo. Sim, perfeito. Claro, muito claro. Nossa, apareceu quando você está assistindo um filme de terror. E aí apareceu a musiquinha aí de alguém que abriu. Tipo assim, sempre que a vela, sei lá, romper, vamos dar o exemplo da resistência. Se ela romper a resistência lá, com um cano de força, né, um Morobozu, aí como ela não deixa a pavio, ela tem que voltar para fazer o pullback na região, para continuar o movimento. É isso. O Morobozu normalmente ele causa reversão também, né? E ele provoca uma reversão, o Morobozu, é por isso que eu estou dizendo, tem que ler. Por isso que ele voltou e tinha ainda a resistência lá em cima ainda, né? Voltou batendo resistência e deu retração de novo, não é isso? Isso. Você sempre tem que somar. Qual que é o próximo movimento aqui? Qual o próximo movimento? Que é o martelo. Nossa, que martelo feioso, mas é um martelo. E aqui é a simetria. Deixa eu pegar aqui. Qual que é o próximo movimento? Dole 1, dole 2, dole 3. Tá igual os leilão. Já tinha passado o tempo da vela, né? Movimento de cal aí, ó. Eu também vou de cal. Fechar aqueles. Tem que fechar o preço de cima, mano. Nós vamos ter uma aula sobre isso daí bem certinho. Vamos, sim, psicologia de vela. É porque aqui ainda está encaixado nos... Lembra que eu falei para vocês que são 20 padrões? E esses padrões aqui são os de conjunto de candle. Só que, tipo assim, eu não vou passar para vocês assim, ó, decora esse conjunto de candle. Entendi. Não tem como eu dizer assim, ó, decora esses conjuntos de candle aqui, porque quando aparecer, vai ser cal ou vai ser put, entendeu? Não tem como. Essa é uma situação, né? É, a situação, exatamente. Eu vou de cal aí para fechar aquele movimento lá. Eu vou de cal. Vai de cal? Mas é que tá, né? Vai fechar qual, né? Mas eu ia para fechar os pavios ali de cima, né? Tem pressão embaixo. Ele rompeu a simetria voltando, né, Luana? Para mim, seria isso, né? Eu iria de put. Quem que vai de put e quem que vai de cal? Chegou contra. Pois é, agora eu tô gostando. Opinião diferente sempre é bom, vai. Quem é que vai de cal, quem vai de put? Jonathan Cal. Jonathan Cal. Thiago, vou de cal também. Thiago Cal. Robson Cal. João Cal. João Cal, só o put agora. Bora ver qualquer o put, por que ele achou aí. Acho que foi o Felipe. Bora nós aqui, ó. Vou fazer aqui o movimento. Ó, aqui o meu movimento tá de baixo, certo? Certo. Aqui os vendedores... os vendedores estão empurrando o movimento. E aqui eu tenho minha linha de suporte, certo? No entanto, que teve aqui a rejeição, ó. Teve a rejeição aqui. Aí, o que acontece nesse cenário aqui, ó? Desceu, ó. Os vendedores abriram o preço, desceu o movimento, os vendedores ficaram aqui posicionados aqui embaixo e os compradores subiram aqui novamente, certo? Aí, o que aconteceu aqui, ó? Os compradores sobem o movimento, só que quando chega aqui, quem está dominando aqui em cima? Os vendedores. Aí eles empurram o movimento e fecham o movimento aqui. Aqui zero o movimento, zerou o ciclo. Por isso que aparece os 2 dias aqui, ó. Parece muito isso aí, viu? Entendeu? Então, aqui, ó, esse cenário, ele fica fechado. Por quê? Porque acontece a pressão compradora e a pressão vendedora, anulou. Aí, agora, a gente vem para esse movimento aqui, ó. Lembrando que o meu suporte, ele tá aqui, bem travadinho no meio, ó. Só que o corpo do movimento tá aqui, eles estão travados, ó, tá vendo?
Ele está travado. Praticamente iguais, né? Isso, ele está praticamente igual, só que um está com pressão e o outro está com rejeição, porque os dois são vermelhos. Esse aqui está com pressão vendedora e esse aqui está com rejeição. Quem é o mais forte? Pressão. Rejeição. Então, qual que é o meu movimento? Put. Caralho. Os dois estão vermelhos. Os dois são vermelhos. Eu não me liguei na cor, mano. Olha só. Valeu, Felipe. O Felipe aí, né? Caralho, o cara Se o Felipe tivesse falado Cal, eu tinha arrancado a orelha dele. Essa eu ganhei sozinho, hein? Sozinho. Todo mundo fala Cal e foi no Put. Mas, gente, excelente aula hoje. Estudem muito esses movimentos, mas a leitura do movimento faz com que a gente leia esses movimentos dessa forma, tá? Esse movimento aqui é justamente só para vocês identificarem as situações que acontecem dentro do cenário e o que a gente faz para tomada de decisão, para dar para fazer uma operação de call e put. Nenhuma delas ficam isoladas, as leituras são sempre em conjunto. Claro que existem esses cenários que um anula a outra, como aconteceu aqui, que ela se anulou. E quando acontece esse cenário aqui, é só você ler o movimento. Uma está acontecendo pressão e a outra está acontecendo uma rejeição. Se elas estão presas na mesma simetria, traçamento dos pavis são do mesmo tamanho, não tem o que fazer. Aí também foi a mesma coisa, né, Lu? Uma anulou a outra também, né? Aí continua o movimento. Exatamente. Aqui a única coisa de diferente foi porque aconteceu a pressão. Se eu tenho uma pressão, o movimento empurra. E ele tem entrega futura a ser fechada. Então, o próximo movimento, ele precisa fechar esse movimento de baixa. Então, assim, é sempre um complemento. O gráfico, ele vai estar sempre fazendo fechamento de uma abertura e fechamento de ciclo. Mas isso a gente vai estar analisando nas aulas de psicologia de vela, tá? Esses aqui são os cenários que eu precisava finalizar com vocês, tudo sobre os padrões. São muitos padrões, não tem como deixar passar, mas estudem da forma como eu indiquei para vocês. Pega os 5 primeiros, depois pegam mais 5 e sempre vão estudando de 5 em 5. Vocês vão ter melhores resultados dessa forma, tá? Amanhã a gente vai estar estudando sobre gatilhos de entrada, quais são os principais gatilhos que eu utilizo, como que você utiliza os gatilhos em cima dos padrões de reversão, que é para te dar uma assertividade melhor. E depois a gente vai continuar seguindo o conteúdo, porque a gente ainda tem muito conteúdo aí pela frente, tá bom? Falou. Fechou. Certo. Show de bola. Deixa eu desligar esse trem aqui. Vou subir essa aula lá, estudo.